Sejam bem-vindos a mais um programa Encontros ao Pôr do Sol. Desejo que o Senhor vos tenha abençoado ao longo desta semana. Sei que seguramente houveram alguns desafios, seguramente nos ajoelhamos várias vezes ao longo desta semana, em pensamento, orando ao Senhor para que intervisse nas diferentes responsabilidades da nossa família, profissional, mas que bom é poder chegar a este momento, nós nos podermos esquecer de algumas coisas que ocupam a nossa mente ao longo da semana e estarmos aqui, neste encontro ao pôr do sol, no pôr do sol de sexta-feira, possivelmente depois de vos teres reunido no vosso encontro particular de família e estarmos aqui alguns momentos em reflexão, escutando, ouvindo testemunhos maravilhosos de famílias que tiveram a graça, que têm a bênção de sentir o poder de Deus nas suas vidas. Sejam muito bem-vindos, bem-vindos a todos os jovens também, às crianças, que já sabem que aqui neste programa tem um momento muito especial e muito particular para cada uma de vós. Que o Senhor vos abençoe também. Nós, esta noite, temos o privilégio e temos a alegria de poder ter connosco também uma família muito querida, a família Esteves. É lugar e momento para dizer os senhores doutores estão presentes. E não digo isto a brincar, porque realmente é uma bênção, é um privilégio e eu agradeço muito a vossa presença. Dr. David Esteves, seja muito bem-vindo, que o Senhor o abençoe. Obrigada por estar presente. Dr. Daniel Esteves também, muito obrigada pela sua presença, pelo seu carinho também, por todo o ministério vivido até este momento em vários aspectos e teremos a oportunidade para conversar. E querido Dr. Emanuel também, que o Senhor o abençoe. É um prazer, igualmente. E obrigada por estar aqui também, pela graça de Deus. Muito obrigado também. Nós estávamos a conversar antes de começarmos as gravações e há sempre um grande desafio nestes programas, é que quando tenho famílias como a vossa, uns 10 minutos em cada parte é muito pouco para falarmos do muito que o Senhor tem abençoado na vossa família. E tem sido uma experiência tão bonita e tão extraordinária que nós pedimos a Deus e oramos ao Senhor para que nos conduza neste diálogo, nesta partilha, para que grandes revelações e testemunhos possam ser emitidos para a nossa bênção. Dr. Davi, eu começarei pelo Dr. Davi, que é o mais velho dos manos, o mais velho dos manos. Falar dos seus pais, portanto, o pastor João Esteves e da nossa querida irmã Lourença Esteves, é recordar com muito carinho e com muita saudade um ministério que não se iniciou só neles, na questão de gerações adventistas. Poderia-me recordar um bocadinho desde quando poderemos falar das raízes adventistas na família Esteves? Bom, nós podemos... E resumindo, não é? Sim. Que a família já vai na 6ª geração de adventistas. Uau. A 4ª geração de já nascidos na igreja. Portanto, eu às vezes costumo dizer que já vínhamos à igreja antes de nascer. É verdade. Tudo começou com o meu bisavô materno, Abel Gomes, que curiosamente foi o primeiro ancião de igreja em Portugal. Na altura na igreja de Lisboa, Central de Lisboa. A Central. Com o meu avô materno, o pai da minha mãe, Isaías Gomes, e a minha mãe já nasceu na igreja. Pois. E a partir daí, não é? Continuaram as sucessivas gerações, que já vai na 6ª geração. Pela graça de Portanto, Deus. isto é um legado que nos enche de responsabilidade. Porque recebemos o facho da verdade e, graças a Deus, o mantivemos até o momento presente. Na graça de Deus, irmão. E queremos transmitir às gerações que nos seguirão. É verdade. O Dr. David diz, e é exato, e realmente é uma verdade, cada vez mais nos dias que correm, e alguns queridos que nos escutam podem estar a viver estes grandes desafios, inclusive pais que nesta hora os seus corações estão apertados, porque os seus filhos ou os seus netos estão a fazer escolhas diferentes daquelas que um dia eles receberam e que sabem ser de acordo com a palavra de Deus. Permitam-me dizer, eu creio que é um milagre vós estardes na 6ª geração de uma família adventista. Um milagre do poder de Deus maravilhoso, conduzindo as vossas vidas e vós contribuindo para isso, no sentido de ficardes fiéis no passo e, portanto, no percurso da eternidade. Dr. Daniel, vamos um bocadinho agora à família mais perto, que serão os seus pais.
Recorda-se quando, quando é que o seu pai recebeu este desafio para o ministério pastoral? Foi o primeiro pastor na família ou já haviam pastores na família? Não, ele terá sido o primeiro pastor, até porque da parte dele, ele pertence à primeira geração de adventistas. Exato. Portanto, a mãe dele também era adventista, o pai dele nunca o foi, e ele e os irmãos dele, alguns, eram adventistas. E ele terá sido o primeiro que assumiu o desafio de ser missionário. Pois. Ainda era solteiro e foi como missionário para a África, casou com a minha mãe por procuração. Pois, porque na altura usava-se. Portanto, usava-se esse modelo. Exatamente. E então a minha mãe depois foi ter com ele à África. Ok. Portanto, terá sido, digamos que, um ato de coragem bastante grande. Ele, porque foi para o desconhecido. Exatamente. Ela, porque foi para fora da sua bolha de comodidade, como agora se diz. Porque ela era lisboeta, sempre desenvolvida em Lisboa, e o que é certo é que, de repente, cai no meio do mato, num sítio em que não tinha comodidades, não tinha condições e teve que ultrapassar tudo isso. Posso lhe dar uma noção, estavam na altura na missão do Coal, viviam numa casa com o telhado em colmo, em palha, e, portanto, a certa altura, os guardas da missão que faziam uma fogueira próximo da casa e que estavam ali durante a noite, bateram à porta dizendo que o leão andava ali. Uau! E entraram, porque antes de mais nada era necessário salvaguardar as suas vidas. Convém. Entraram e depois da porta fechada, a minha mãe foi com um candeeiro Petromax pelo lado de dentro, fechar todas as janelas. As janelas eram de um primitivismo tremendo. Exato. Tinham uma redezinha mosquiteiro e por dentro uma portadazita de madeira que era fechada com uma tramela. E então ela vai fazer a volta à casa a fechar as janelas e em cada janela, quando ela chegava com o candeeiro, estava o leão do lado de fora à espera dela. E ela fechava a tramela e à janela seguinte lá estava o leão. Não sabe se era o mesmo, se eram outros. Pois. Mas o que é certo é que acompanhou toda a volta à casa. E, portanto, foram momentos de um certo desafio. Eu acredito, sobretudo, um grande espírito de serviço e de entrega, que está ali não tanto para receber, mas sobretudo para dar, independentemente do que aconteça. Um outro pormenor acontecido também na missão do Qual foi que o primeiro casamento que se fez lá, em que a noiva vestiu um vestido, digamos que de noiva. Foi a minha mãe que o preparou a partir de uns lençóis e de outras coisas, porque a matéria-prima escasseava, não é? Exatamente. E ela não era costureira, mas foi o primeiro casamento que se fez, portanto, naquela região. De bênção. Doutora Emanuel, recordar os pais, e eu gostava muito que falássemos também um bocadinho desse aspecto. Portanto, neste momento eles estão em África. Eu sei que, portanto, foi em 1937 em Angola que o pastor João Esteves iniciou o seu ministério como professor, portanto, na missão do Bongo. Portanto, estiveram lá e creio que a mãe também... Foi ter com ele ao Bongo, foi lá que fizeram o casamento. Portanto, casaram lá. Casaram lá no Bongo. A consumação do casamento. Ok, exato. Porque a procuração civil, já tinha sido foi passada. Feita em Lisboa. Exatamente. Vós nascestes todos em África? Eu nasci em África. Não. Eu nasci em Cabo Verde. Em Cabo Verde. Ok? Porque eu sei que o pastor depois passou por Cabo Verde, portanto o pastor João Esteves, depois esteve em Portugal, Barreiro e Açores, depois foi para Moçambique, Angola, Santo Tomé e Príncipe, voltou a Angola e depois terminou o ministério cá em Portugal, portanto particularmente na Igreja de Setúbal, em 1980.
Então os vossos nascimentos foi tão diversificado quanto os filhos. Portanto, a começar com o Dr. David... Em Cabo Verde. Em Cabo Verde, portanto nasceu em Cabo Verde, depois o Dr. Daniel. Depois eu fui fabricado em Cabo Verde e vim nascer ao Barreiro. Isso é que foi pontaria. Exatamente, porque na altura os missionários tinham direito a um período mais longo de férias, Sim, exatamente. de X em X anos. Ok. Mas, durante essas férias, para que eles não perdessem o hábito, davam-lhes uma igreja em Portugal. Pois. E então o meu pai veio de férias, até porque as condições de sobrevivência em Cabo Verde eram bastante desafiantes. Era o período do fim da guerra, havia muita fome. E então a minha mãe veio grávida para Portugal. E porque o meu pai não podia ficar sem fazer nada, deram-lhe a igreja do Barreiro. Do Barreiro, na altura. E foi lá que eu nasci. Ok, muito bem. Depois o Dr. Emanuel Esteves. Depois eu nasci em Moçambique. Em Moçambique. Voltaram a Moçambique, Exatamente, agora a Moçambique. foram a Moçambique e eu lá nasci em 1954. Até aos dias de hoje, na graça de Deus. Sim. Na graça de Deus. Irmãos, o recordar da vossa juventude, e inclusive antes até da vossa própria infância, o recordar o pôr do sol de família, o estar juntos à sexta-feira, possivelmente no pôr do sol de sábado igualmente, que recordações é que têm desse tempo? Com o pai, com a mãe, com os manos? Que recordações têm? É uma recordação muito nítida. E não era só o pôr do sol de sexta-feira e de sábado. Sim. Faziam o culto da família. O culto da família. Todos os dias. Quer de manhã, quer à noite. E à noite. Eu recordo-me, por exemplo, que quando, isto nomeadamente quando o meu pai pastoreou a igreja de Sá da Bandeira, numa altura em que eu e o meu irmão Daniel só íamos a casa nas férias, porque em Sá da Bandeira só havia liceu e não havia sábado, e nós tínhamos que ficar em colégios particulares que nos permitissem faltar às aulas ao sábado. E quando chegávamos de férias, havia sempre reuniões sociais que fazíamos, tínhamos um quintal grande, iluminávamos o quintal e fazíamos a reunião social. E no final da reunião, independentemente da hora, 11 horas da noite, meia-noite, que para a África era um horário muito tardio, enquanto o meu pai ia levar vários irmãos a casa, nós ficávamos os três na sala, à espera que os meus pais chegassem. Para termos o culto familiar. Uma benção de Deus, que sempre marcou. Eu creio que mais para a frente poderemos falar um bocadinho, e creio que, infelizmente, se calhar é uma das coisas que faz ressentir a fragilidade das nossas famílias, o não termos esses encontros poderosos com Deus em família. Mas nós já lá vamos. Há pequenitos que estão muito inquietos lá em casa, porque eles sabem que há uma história bíblica para vós. Então nós vamos dar agora este momento para vós. Fiquem com atenção e escutem mais uma história da Bíblia. Olá princesas, olá príncipes, que bom estarmos juntos novamente para mais uma história da Bíblia. Vocês conhecem muitas histórias, não conhecem? Têm alguma preferida? Quando eu tinha a vossa idade, gostava muito da história que vos vou contar. E vocês vão já perceber porquê. Vou falar-vos de uma família. A família de Noé. Noé, sua esposa, os seus 3 filhos e as esposas dos filhos amavam muito a Deus. Eles eram obedientes, faziam tudo como Deus gostava e Deus amava-os muito. Um dia, Deus disse a Noé: Noé, vem aí um dilúvio muito grande. A terra vai ser destruída. Tu deves construir uma arca grande para ti, para a tua esposa, para a tua família, para todos os animais e para todas as pessoas que confiarem em mim, que me amarem e acreditarem naquilo que eu disse. Sabem? Acreditar que ia chover? Para isso era preciso ter muita fé. Sabem que nunca tinha chovido no tempo de Noé? Nem uma só gotinha. Mas Noé, lembram-se que eu tinha dito que ele era um homem obediente, um homem fiel a Deus?
Isso mesmo, Noé acreditou no que Deus tinha dito e, por isso, falou logo com a sua família e começaram a construir uma grande arca. Exatamente como Deus tinha dito que ia ser. Bem grande para levar todos os animais, para levar a família de Noé, para levar as pessoas que quisessem entrar. A arca tinha 3 andares, era mesmo grande. Noé e a família trabalharam durante 120 anos, isso mesmo, 120 anos. Trabalharam muito, muito, muito. E depois da arca estar pronta, eles tinham a certeza que tinham feito tudo como Deus tinha pedido e que tinham pregado às pessoas, mas ninguém tinha acreditado. E sabem o que começou a acontecer? Começaram a aparecer animais. 2 a 2 vieram elefantes, vieram girafas. Ai, eu gosto muito, muito de girafas. Vocês não gostam? São bonitas. Deus criou os animais muito bonitos, coloridos, todos diferentes e todos muito bonitos. E eles começaram a chegar e foram entrando para a arca, todos a obedecer a Deus. Fizeram tudo como Deus tinha prometido. Eles sabiam que estava para chegar o dilúvio. E os animais entraram todos na arca. Todos na arca. Os macaquinhos também. 2 macaquinhos. Eles vieram sempre em casais, como Deus tinha dito. Era uma família muito obediente a Deus. Vieram as zebras também, vieram as ovelhinhas, vieram todos os animais, as aves, entraram todos para a arca. Noé, a sua família, levaram muitos alimentos. Vocês imaginam, não é? Para alimentar tantos animais, eles levaram muita comida, palha, levaram muita, muita comida. E entraram todos na arca. Sabem, foi uma pena mais ninguém ter acreditado, porque Deus é fiel e Deus cumpre tudo o que diz. Sabem o que aconteceu? Começou a chover. Muita chuva. Nunca ninguém tinha visto chuva, mas era tanta. E a água começou a subir. Tapou as casas mais altas, as montanhas, até que ficou a terra toda coberta de água. Só ficou a arca. Ficou tudo coberto. E Deus estava a tomar conta da arca, uma arca de madeira cheia de animais e de uma família muito fiel a Deus, uma família muito obediente. E Noé e a família estiveram na arca muitos dias e choveu durante 40 dias e 40 noites. E passado alguns meses, a arca voltou a pousar em terra e Noé e a sua família puderam sair da arca e saíram também todos os animais. Estavam todos muito felizes porque Deus tinha cuidado deles. Deus tinha protegido a arca e nada de mal aconteceu à arca. Estava toda a gente muito feliz. Eles agora tinham uma terra imensa para explorar. Tinham muita coisa para ver. Eles queriam agora ter bebés para povoar a terra. Queriam plantar novas árvores, ervas, flores, para ter uma terra outra vez bonita. Mas sabem, Noé não se esqueceu de agradecer. Noé, quando saiu da arca, ele construiu um altar, ele fez uma oração a Deus e disse: obrigado, muito obrigado, porque cuidaste da minha família, porque cuidaste dos animais. Obrigada porque és fiel, porque tomaste conta de nós e nos guardaste. E sabem, Deus ficou muito feliz com Noé. E sabem o que é que apareceu no céu? Uau! Um lindo e colorido arco-íris apareceu no céu. Era o primeiro arco-íris da história da Terra. Noé nunca tinha visto um arco-íris. Ele ficou fascinado. Que lindo!
e Deus prometeu: nunca mais vou destruir a terra com água. Deus é fiel e cumpre as suas promessas. Não tenham medo, crianças, quando virem um arco-íris, lembrem-se, pode estar a trovejar, pode fazer muita chuva no inverno e relâmpagos e trovões, mas não tenham medo. Deus é fiel e cumpre o que diz. Deus cuidou de Noé, Deus cuidou da sua família e Deus vai cuidar também da tua família. Sê obediente como Noé e a família, sê fiel como eles foram e Deus vai cumprir as suas promessas e Deus vai cuidar de ti. E não te esqueças, no final, agradece a Deus por todo o seu cuidado e por todas as maravilhas que Ele tem feito na tua vida. Adeus, meninos, uma boa semana e até à próxima História da Bíblia. Pela graça de Deus, tivemos outra oportunidade de escutar outra história da Bíblia. Eu espero que vocês tenham gostado. Com certeza que nós adultos também apreciamos muito estas histórias. E histórias não só da Bíblia, mas histórias que nestes últimos anos têm acontecido também com filhos e filhas de Deus, a vermos a mão de Deus a conduzir todas as coisas, e daí estes programas também para darmos honras ao Senhor, porque Ele continua vivo no momento presente e a intervir poderosamente nas nossas vidas. Louvado seja Deus por isso. Querida família, vamos continuar a nossa conversa. Nós tínhamos ficado nas recordações, portanto, não só do pôr do sol de sexta-feira, de sábado, mas também dessa tal importante reunião diária, não só uma vez, mas 2 vezes por dia, em que os pais faziam questão de estar reunidos com os seus filhos. Nestes preparativos todos de semana, nos preparativos de sábado, de entrada de sábado, como era a postura da vossa mãe? A irmã Lourença, nós a recordamos sempre com muito carinho. Como esposa de pastor, como mãe de 3 filhos, o que recordam da vossa mãe? Podem falar, Dr. Emanuel. Posso dar o meu testemunho? Tenho várias vezes recordado e registado em vários fóruns a importância do papel da minha mãe como esposa de pastor. Exato. Verdadeiramente esposa de pastor. E esposa de missionário, porque ela foi uma missionária também. Algumas vezes ela teve de fazer trabalho como professora. Foi sempre voluntário, nunca foi remunerada por esse trabalho. Houve vários anos letivos em que ela teve de preparar alunos para os exames do fim do primeiro ciclo. Mas ela apoiou sempre, e esteve sempre, vamos lá ver, ao lado do trabalho pastoral do meu pai. Por exemplo, eu recordo a visitação, a forma como eles viviam a visitação, a amizade que eles colocavam quando visitavam os membros de igreja. Todos os dias havia pessoas, o meu pai fazia um plano semanal e cumpria dentro do possível à risca aquele plano. Algumas pessoas não estavam em casa às horas que era possível, chegaram a ser visitadas nos seus locais de trabalho. E a minha mãe procurou sempre, eu não me lembro de ver a minha mãe não ir acompanhar o meu pai na sua visitação. De facto, um trabalho em que eles estiveram sempre os 2 presentes. Mas eu gostava de contar um episódio que é de certo modo, bem-humorado, que uma vez aconteceu, eu já não sei referir bem aonde, mas o meu pai tinha um hábito, quando estava a pregar, de meter as mãos no bolso do casaco. Metia a mão, depois metia a outra, era um tique, era uma coisa automática. Sim. E a minha mãe depois chamava-lhe a atenção: olha João, olha que e tal, evita isso, fica mal à frente das pessoas, estar a meter as mãos no bolso. E o meu pai, sim, tens razão, mas depois esquecia-se, não é? E voltava a fazer. E um dia a minha mãe tomou uma decisão. Com os conhecimentos de costura que tinha, ela resolveu fechar os bolsos e não lhe disse nada. E fez isto para uma quarta-feira, que enfim, a coisa daria menos estrago, exatamente. E então na quarta-feira à noite o meu pai lá vai fazer a reunião de oração e então começa a tentar meter as mãos nos bolsos e não conseguia. Bem, isto foi de tal forma que a minha mãe teve de se levantar e ir para a rua, enfim, para conseguir rir um bocadinho, e depois voltou já mais composta.
E a partir dali o meu pai nunca mais ousou meter as mãos nos bolsos quando estava a pregar. Aprendeu uma lição assim de uma forma mais dura. Foi uma forma muito sábia, silenciosa. Completamente. E muito discreta. Exatamente. Dr. Daniel. Mas eu gostava de acrescentar um dado à visitação. Sim. Não sei se te lembras disso, mas o David já não se lembra porque não estava. Mas quando estavam na igreja de Moçambique, Sim. as igrejas nem sempre são fáceis. Exato. E nem sempre se encontra uma comunidade que esteja em uníssono. E então, naquela igreja havia uma situação muito específica, que era numa casa geminada, portanto com direito e esquerdo, moravam duas famílias adventistas que resolveram incompatibilizar-se. E aquela incompatibilidade chegou a pontos extremos, de forma que eles tinham que jogar com esse aspecto em termos de visitação. Gerir o conflito. E então como é que eles faziam? Ia o meu pai a uma casa e a minha mãe ia a outra casa, ao mesmo tempo. Marcavam uma hora e depois, àquela hora, trocavam. Porque se fossem a uma casa primeiro, é porque estão a dar mais importância àqueles, em detrimento nosso. Se fossem à outra, seria o mesmo. Assim havia, portanto, este pormenor. E eu confesso que já não me recordava. Extraordinário. Mas confirmo, é verdade. Sem dúvida, sem dúvida. Doutor Davi, diga. Houve, vamos lá, duas situações que me marcaram. Na altura, eu devia ter os meus 8 anos à volta disso, não deu para me aperceber dessa importância, dessa influência. Estávamos nos Açores e o meu pai foi convidado pela Conferência ou União, não sei como é que na altura se chamava, para integrar a delegação portuguesa numas assembleias da Conferência Geral que foram aqui na Europa. Mas a data da Conferência Geral coincidiu com um trabalho que uma seita dissidente estava a fazer nos Açores. E o meu pai prescindiu da sua vida contra a opinião de alguns dos seus colegas para ir manter-se no campo, ir aos locais onde havia dificuldades para proteger as suas proteger a igreja. E nessa altura a minha mãe não foi com ele, mas em muitas outras alturas ela acompanhou, embora muitas vezes em situações inóspitas. Aqui há 3 ou 4 anos atrás que eu tive a oportunidade de ir aos Açores e colaborar numa Expo Saúde, num esforço de evangelização que se realizou. Os irmãos da altura confirmaram. Chegaram a fazer a travessia entre o Pico e o Faial, o célebre canal. Exato. Só quem não o conhece é que sabe os problemas que aquilo representa. Num barco a remos. Era um barco, era a única possibilidade que tinham de viajar entre as duas ilhas. Era um barco com 4 remadores e havia só 8 passageiros. E muito frequentemente o barco virava-se com... E então nessa altura cada remador tinha destinado 2 passageiros. Atavam-nos uma corda à cintura e a braços faziam a travessia para a costa que estivesse mais próxima. Eram esses alguns dos desafios que os nossos queridos obreiros no passado tinham diante de si e numa perseverança e numa dedicação extraordinárias. Era verdade. Que hoje, Dr. Davi, eu me questiono às vezes quando nós dizemos que estamos mal e que temos falta de e que precisamos de mais qualquer coisa.
Se calhar temos que nos sentar mais vezes com as cãs e com os anciãos e falarmos de algumas coisas do passado. E estas duas cenas marcaram profundamente, de tal maneira que vieram a influenciar-me. Talvez muitas vezes eu não me tenha apercebido completamente e integralmente o meu relacionamento com a Igreja através destes anos todos. Exato. Ou seja, o amor que em si criou e que ficou gerado de um exemplo de vida, como o exemplo dos seus pais, nesta dedicação e de amor e de entrega a uma igreja, a um povo, ao povo do Senhor. Nós vamos continuar a nossa conversa. No entanto, há momentos também para bendizermos o nome do Senhor através do louvor, através do cântico, através da adoração cantada. E então há um hino muito querido que os filhos Esteves recordam com muito carinho que o pai, o pastor João Esteves, gostava muito de cantar. Amor Glorioso. É um hino maravilhoso, sem dúvida. É esta a proposta que vos fazemos para agora, cantarmos todos juntos o hino 113, Amor Glorioso. Vamos cantar. Sem dúvida que se passássemos mais tempo
a pensar neste amor glorioso, que preço tão grandioso pagou Jesus na cruz por cada um de nós. Deus que tudo deu, tudo entregou pela nossa vida. Realmente, quão pouco nós estamos a entregar ao Senhor e a constatar da dedicação que nós lhe temos. Que Deus nos ajude, que Deus reforme dentro de nós e traga esse espírito de serviço, de entrega, de dedicação, de amor a Deus e amor à sua causa. É o nosso desejo para cada um de nós. Continuamos a nossa conversa tão agradável e continuamos a dizer que é muito pouco para tão grande história de vida. Mas, Emanuel, eu gostava de lhe perguntar, e para mim sempre achei maravilhoso, esta questão, não sei se foi coincidência, não sei se foi pacto de irmãos, não sei, mas o facto de todos vós seguirdes o Ministério da Medicina. É verdade em diferentes vertentes, portanto o Dr. David, portanto, é médico ginecologista obstetra, portanto desempenhou durante vários anos. Quantos anos, Dr. David? Foram cerca de 36 anos. 36 anos. O Dr. David Esteves, depois a questão da medicina de clínica geral também. Daniel Esteves. Exatamente, perdão. O Dr. Daniel Esteves, medicina de clínica geral, depois fez um mestrado também nos Estados Unidos como conselheiro familiar, e o Dr. Emanuel, portanto, médico de clínica geral e familiar. Surgiu isto por acaso? Havia conversas lá em casa que vos favorecesse esta opção profissional da questão da medicina? Foi o exemplo dos vossos pais nas missões, no encontro, na enfermagem, no atendimento aos pacientes? Emanuel, no seu exemplo. Na minha experiência, o contacto com a saúde e os cuidados de saúde começou desde muito cedo mesmo. E eu posso recordar na missão do Lucusse, em que, portanto, no leste de Angola, no Mochico, os meus pais tinham, em determinadas épocas do ano, que aplicar algumas centenas de injeções. Injeções que eram antibióticos, etc. Havia problemas com pneumonias e problemas de malária e, portanto, eles dividiam as pessoas, mas todos os dias de manhã, muito cedo, havia uma fila enorme de pessoas para serem atendidas. A minha mãe depois dedicava-se mais ao tratamento das feridas e das situações femininas, e a mim competia-me, com 8 anos, 9 anos de idade, competia-me tratar das feridas mais simples. E portanto, foi assim que eu comecei, mas isso de alguma forma marcou. Por outro lado, havia um certo fascínio com o trabalho médico-missionário na missão do Bongo. O Dr. Parsons e a sua família, enfim, isso também me influenciou alguma coisa. Mas o toque foi quando eu tinha cerca de 13 anos de idade, 12 anos de idade, já na última metade dos 12 anos, eu estava a estudar em Nova Lisboa, portanto atualmente a cidade do Huambo, no centro de Angola, e os meus pais estavam no Mochico, na missão do Lucusse. E fomos visitados por um pastor que já faleceu e que deixou um rasto por onde passou, o pastor Samuel Monnier. Provavelmente muitos ainda se recordam deste nome. Ele fez uma série de conferências de reavivamento espiritual na igreja de Nova Lisboa e fez vários apelos. E foi exatamente na resposta a esses apelos, em que ele apelava a que houvesse alguém que se decidisse pelo trabalho missionário, no conceito missionário eclesiástico, sim, não só no conceito de evangelização, mas no conceito institucional, digamos. E eu respondi a esse apelo nesse dia e disse: eu quero ser um médico missionário. E nesse dia também me decidi pelo batismo, de maneira que quando cheguei a casa para passar as férias do Natal, surpreendi o meu pai com o pedido para ser batizado. Ou seja, não foi o meu pai que me convidou a ser batizado, nem me pressionou nesse sentido, nunca senti qualquer pressão. Eu é que tomei a iniciativa e ele teve este comentário comigo: filho, tu sabes a responsabilidade que vais assumir ao te batizares? Tu compreendes bem o passo que vais dar? E lá tivemos uma conversa acerca do assunto e depois fui batizado por ele nas águas do Rio Lucóqua, que passa na missão do Lucusse. E é exatamente nesta sequência que vem a minha decisão pela medicina.
Infelizmente, nunca consegui ser um médico missionário como naquela época se acreditava Exato. que era a Das obra missões, médico-missionária, das missões. mas tenho tido o privilégio, em muitos momentos da minha vida e ao longo da minha vida, de exercer a ação na obra médico-missionária. Sem dúvida, De outra colaborando forma, sempre, pela sem graça dúvida. de Deus. Doutor Daniel, a sua sensibilidade para a medicina, o chamado, Surge um pouco, digamos, na linha que o Emanuel citou. Portanto, nós crescemos sempre dentro da experiência missionária Pois. dos nossos pais. Pois. E eles, como qualquer pessoa, tinham a noção de que em África e naquilo que eles faziam, o médico missionário tinha uma penetração acrescida junto à população. Era, digamos que, o veículo mais poderoso que a ação missionária poderia ter. Daí que, acredito, eles terão também facilitado as coisas no sentido de nos orientarmos nessa direção. E, portanto, a minha entrada na medicina é perfeitamente natural, Exato. resultante dessas influências, resultante dessa percepção da realidade. E é assim que nós vamos caminhando. Somente nós estamos já naquela fase de charneira na história, porque começamos com uma realidade e de repente já estamos noutra realidade. Exato. E, portanto, não se cumprem os sonhos Exato. que tínhamos em função do médico missionário. Eu pude estar o mais próximo que foi possível, desenvolvendo depois a minha atividade aqui em Portugal, Exato. quer como departamental de Exatamente. temperança, de saúde, e depois como departamental de famílias. Exatamente. E isso terá sido uma herança que alguém, e eu vou citar o nome, é o culpado, pastor Maurício. Pastor Maurício. Porque ele é que me desafiou um ano para ir com ele ao acampamento de famílias e a partir daí nunca mais deixei. Foram 20 e não sei quantos anos Sem dúvida. de permanência constante todos os anos nos acampamentos de família. Aliás, falar do acampamento de famílias e muitas famílias que nos vêm agora e que vem o Dr. Daniel, é automaticamente e naturalmente recordar a pessoa do Dr. Daniel. Portanto, por esses anos de ministério, de dedicação e de entrega ao serviço do Senhor. Mas ele é que foi o culpado. E é o culpado, é o culpado. Há sempre um culpado, há sempre um culpado. Dr. Davi, é interessante que a sua especialidade foi ligeiramente diferente da especialidade dos manos. O Dr. Davi teve o privilégio de assistir a quantos nascimentos, Dr. David? Bom, eu já lhes perdi-lhes Já a perdeu conta, a conta. mas calculo que em toda a minha carreira eu devo ter assistido a mais de 5.000 partos. Ui. 5.000 vidas assistidas por essas mãos que Deus lhe concedeu. Aliás, foi uma das razões porque eu escolhi a obstetrícia, Sim. fundamentalmente, porque lidava com a vida. Havia outras especialidades, como, por exemplo, psiquiatria, com oncologia, etc., que eu não gostava absolutamente nada. Porque são situações Mais tristes. mais tristes e ali eu lidava com a vida. Eu costumo dizer muitas vezes que há 3 momentos em que Deus permite que nós colaboremos com Ele na formação de uma vida. Os pastores, quando, através do batismo, fazem ressurgir uma nova vida. Exato. Como pais, colaboramos com Deus na formação de uma nova vida. E profissionalmente, através da obstetrícia, Exato. nós ajudamos a que uma nova vida venha ao Tem a mundo. existência. Eu creio, Dr. Davi, que esse privilégio que Deus lhe concedeu era ter sempre presente no coração o autor da vida, não é? Porque eu acredito que a própria natureza em si, tão deslumbrante quanto é o nascimento de uma criança, confirmou ainda mais no seu coração esse Criador amável e amado que os pais deixaram e os antepassados nas vossas vidas, portanto, como um marco importante. Cada vez que eu aprofundava mais o estudo
com todos os fenómenos relacionados com um simples parto, que não é tão simples como isso, Claro. eu vincava a convicção de que se não houvesse um Deus criador e mantenedor, nada seria possível. Sem dúvida, sem dúvida. E esta vocação Faz favor. para a medicina surgiu muito cedo. Eu, desde os meus 7, 8 anos, que costumava dizer que eu quero ser médico. E há um aspecto até engraçado que passou com o meu irmão Daniel. Na altura ele teria uns 4 ou 5 anos e tanto me ouvi dizer que eu queria ser médico que perguntavam-lhe, então, e tu o que é que queres ser? Eu quero ser engraxador. Que é para o meu irmão andar sempre com os sapatos muito bem engraxadinhos, porque ele quer ser médico. Felizmente que mudou de ideias. O seu Há coisas que mudam na vida, há coisas felizmente, que mudam. não é verdade? Guardo essa frustração. Doutor Daniel, infelizmente nós não temos muito tempo e, como dizíamos, é extraordinário e quem sabe numa outra temporada nós possamos retomar a Família Esteves para outras conversas também muito deleitosas. Nós estamos no contexto do Departamento de Famílias e a intenção deste programa é, sem dúvida, ser uma mais-valia, uma gota num oceano tão vasto e tão grande, que são as tempestades que, infelizmente, assolam muitas das nossas famílias. Famílias não só adventistas, mas também famílias de amigos, de conhecidos, como o Departamental de Famílias que foi ao longo de vários anos, com a formação a posteriori que fez de aconselhamento familiar. Doutor Daniel, eu gostava muito que pudesse deixar uma mensagem para as famílias que nos escutam nesta hora, deste valor, desta bênção, deste tesouro tão grande que são as famílias e que muitas vezes, sem nos apercebermos, nós estamos a deixá-las ir entre os dedos de um valor tão intrínseco e tão importante como é a família. Não há nenhuma família que não tenha que ultrapassar dificuldades. E o valor dessa família não se vê pela dimensão dos problemas, vê-se pela dimensão das soluções. A resolução. Qualquer família só subsistirá se criar dentro dela um conceito de persistência na busca das soluções. Quando estamos disponíveis para deitar a toalha ao chão, à primeira dificuldade, ou à segunda ou à terceira, essa família vai se desmoronar. Se pensarmos que a família é um projeto divino, que Deus criou para benefício do ser humano, nós sentimos quanto temos que dar por aquilo que Deus criou e quanto nos devemos esforçar para lutar contra as investidas do mal e defendermos a família no seu todo. Quer a relação entre marido e esposa e muito mais também a passagem de valores, de conceitos aos filhos, para que eles possam continuar. Querida família Esteves, muito obrigada pela vossa presença. Foi um privilégio, foi uma bênção muito Gostaria grande. só de Faz favor, Dr. David, faz salientar favor. um ponto. É que todo o envolvimento dos meus pais na igreja não impediram que eles fossem pais. Exato. Mas só assim é que se explica a perseverança, Dr. David, e obrigada por essa... Com muito carinho, consideravam a família como uma das instituições divinas. A graça. De tal maneira que, por exemplo, no meu caso, a partir dos 12 anos, como já referi por causa das contingências de sábado, no caso do meu irmão Daniel, a partir dos 9 anos, e só íamos a casa às férias, durante as férias. E eu a partir dos 12 anos 12 também. anos. E estávamos muito entregues a nós mesmos. Mas a minha mãe foi uma educadora por excelência. E lançou as bases que permitem
ou que permitiram que ao fim de uma vida estejamos no ponto em que nós estamos. E continueis a remar, pela graça de Deus. É verdade. E eu posso testemunhar o sofrimento, digamos, a tristeza, a dor, quando os meus irmãos saíram de Angola e vieram estudar para Portugal, portanto, para se fazerem os seus estudos de medicina, o Daniel acabar o secundário e depois seguir medicina, o Davi para a medicina. E eu senti nos meus pais o peso da separação dos filhos e a preocupação com o que é que poderia estar a passar-se, mas também as alegrias que tiveram com as vitórias que eles obtiveram. Amém. Louvado seja Deus. Doutor David ia pedir que orasse connosco, pelas famílias, pela vossa família, inclusive também, e que o Senhor continue realmente a manifestar-se em poder na vossa vida e na vida dos vossos queridos. Vamos orar então. Bom Deus que habita nos altos céus, te queremos agradecer pela oportunidade que nos concedeste de relembrar aqueles que foram os nossos progenitores. Obrigada, Senhor. E apenas podemos louvar o teu nome Amém. em gratidão pelos pais que nos concedestes. Amém, Senhor. E te imploramos que através da tua direção, através do teu auxílio, nós saibamos e possamos continuar a transmitir estes valores que nos legaram. Amém. Te queremos suplicar a tua bênção muito particular para todas as famílias do teu povo. Amém, Senhor. Que em cada uma seja um farol no meio das trevas que nos envolvem. Amém. Continua, pois, a ser conosco e que a nossa vivência seja um convívio íntimo contigo. Amém. E que possamos continuar até que tu queiras, até que a nossa missão esteja terminada para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Em nome de Jesus, te suplicamos e agradecemos. Amém. Amém. Muito obrigada pela vossa presença, que o Senhor vos abençoe e um sábado feliz para todos vós.